Irmãos, me perdoe só um instantinho, viu, irmão? Já consigo entrar aqui com a aula com vocês aqui para explicar melhor, tá bom? Só um instantinho. Bem, irmãos, me perdoe, viu, irmãos? Então, espera a Deus aqui que não sai mais aqui de novo, tá bom? Tá? Irmãos, como eu ia falando, né? A igreja, ela teve o seu início pela obediência da palavra do mestre de ficar em Jerusalém até que do alto céu fossem revestidos de poder, né? Eu tive participando com vocês da primeira aula que foi o pastor José Vel que deu, uma aula abençoada, e apesar que eu estava trabalhando, mas colocamos o áudio lá na caixa de som na igreja, deixamos bem alto, conseguimos aproveitar um pouco da aula, né? E entendemos que através do revestimento do Espírito Santo de Deus foi que a igreja avançou para a frente. Quando o Espírito Santo entrou na vida dos discípulos, eles já não eram mais aquelas mesmas pessoas que outra hora lá atrás andavam com o mestre. Eles tinham um mestre do lado deles, mas agora eles iriam experimentar a presença do mestre, né, dentro da vida deles, impulsionando eles a fazer a obra, a dar o início aonde nós hoje nós se encontramos, tá bom? Predições proféticas do batismo com o Espírito Santo. Nós entendemos que essa promessa do Espírito Santo não foi simplesmente só do Novo Testamento para cá, não. Teve toda uma profecia lá atrás, desde os antigos profetas, que vinha já sendo predito já, que esse derramamento do Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo, né, sobre todos aqueles que são sedentos pela presença de Deus. Nós vemos o exemplo mais clássico, né, que é do profeta Joel, que também ele é conhecido como o profeta do Pentecoste, ele que profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a vida daqueles que servem ao Senhor. Vemos também o profeta Isaías, no capítulo 43 e o verso 3, um texto que nos chama a atenção, que diz assim: derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Né? E em outras númeras referências do Antigo Testamento que nós vemos sobre essa promessa do derramado do Espírito Santo. O que eu acho mais lindo quando Isaías fala que o Senhor derramará, né, água sobre o sedento. Você já experimentou beber água quando você está com muita sede? Digamos assim que você ali passou ali um dia inteiro sem beber água e de repente ele entrega uma garrafa d'água para você beber. Você consegue beber ela com gosto, né? Consegue beber ela com muita vontade. Assim também era Deus dizendo que derramaria a presença dele sobre aqueles, sobre os sedentos, como alguém que iria beber com muita vontade. Então, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida também é assim. É abundante, é abundância em nossas vidas. O profeta João Batista também foi um clássico também, que ele foi a ponte de passagem, né, do Antigo para o Novo Testamento, a qual ele disse que batizava com água, né, mas com água para arrependimento, mas viria um, a qual é maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu acho interessante aqui que a aula que passou agora falou muito sobre os símbolos, né? E o símbolo do fogo significa que o Espírito seria nos corações semelhante a um fogo para purificar ou destruir os sentimentos incompatíveis com a sua natureza santa.
um pouco sobre este ponto aqui, que o Espírito Santo ele é como fogo, e eu acho muito lindo aqui esse momento aqui, porque a natureza do Espírito Santo ela é santa. E eu quero até frisar para os irmãos aqui uma coisa muito importante, quando ele é o símbolo de purificação de fogo. Quando o Espírito Santo ele entra no coração de alguém, entra dentro de uma pessoa, essa pessoa, toda a amargura que tinha, rancor que tinha, ódio que tinha dentro do coração, o Espírito Santo ele queima, purifica e lança tudo aquilo ali fora, pois a natureza do Espírito Santo é santa. Então, eu fico muito com o pé atrás quando uma pessoa diz assim, eu sou cheio do Espírito Santo, mas ainda está com o coração cheio de mágoa. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, mas tem um coração rancoroso. Aí eu sou cheio do Espírito Santo, não fala com o irmão, não dá parte do seu para o irmão. Não, você pode estar cheio de qualquer outra coisa, mas do Espírito Santo, que é o fogo purificador, você não está. Não é verdade? Então, a essência do Espírito Santo dentro de nós, como fogo, ela vai nos purificar e vai ser tirado tudo aquilo que é perverso, que é mal, e será santo também o nosso interior. Até aqui tudo bem, irmãos? Tem uma irmã que levantou a mão. Tia Nete levantou a mão. Pode falar. Ô, pastor Rui, né? O irmão Kleber, apertei sem querer, viu? Desculpa aí, pode continuar. Tá Eu certo. entrei agora. Desculpa aí. Tá bom. Não, sem problema, fique em paz. Eu pensei que você tá querendo dar aqui já um complemento, rapaz, tá dando até glória a Deus aqui. Pois amém, irmãos? Irmãos, a promessa com o Espírito Santo alcança a todos, né? Temos um texto de referência em Atos, capítulo 2, o verso 38 e o 39, que é o ponto seguinte, né? Vemos que a promessa é para vós, né? Os judeus ali presentes e os demais da nação. Acho interessante aqui que a presença de Deus, o Espírito Santo, quando foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, não foi simplesmente só para quem estava lá. Era algo ainda muito maior ainda que estava por vir e está acontecendo. Primeiro, a promessa é para vós. Quem eram esses vós? Eram os judeus, né? Ali presentes e os demais da nação. A segunda coisa, para os vossos filhos, os que existiam e então as gerações sucessivas. Promessa para os judeus, para os filhos, né? E também para todos os que ainda estão longe. Tá entendendo? Para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. É para todos, universalmente. É onde aqui nós devemos, com muita alegria, né, se alegrar, né? Porque essa promessa nos alcançou, né? Essa promessa ela não ficou simplesmente lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, não ficou lá, mas ficou para todos, todos aqueles que o Senhor deseja alcançar. E eu posso afirmar isso e dizer que eu e que você fomos alcançados por essa promessa, né? Se nós estamos hoje aqui, é porque essa promessa começou lá atrás e nos alcançou. Por isso que nós devemos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, né? Agora vamos aqui, irmãos, para evidências, né? Com evidências do batismo com o Espírito Santo, né? Algumas evidências que tem que ter, certo? Vamos lá. De conformidade com Atos 2, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, é o que nós entendemos, né? Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que é o falar em novas línguas, não é verdade? É o que nós fomos ensinados. Foi isso que aconteceu na casa de Cornélio, Atos capítulo 11, verso 15, no avivamento em Samaria, Atos capítulo 8, o verso 14 ao verso 25, está lá registrado também, e também em Éfeso, Atos capítulo 19, e o verso 1 ao 7. Assim, em todos os casos em que os crentes foram batizados com o Espírito Santo, referidos em Atos, fica claramente demonstrado ou fortemente subentendido que falaram novas línguas. Irmãos, para mim, ainda a evidência do batismo com o Espírito Santo ainda é falar em outras línguas, certo? Existe os dons do Espírito Santo, que é uma coisa mais na frente, vamos falar um pouco aqui ainda, mas o selo, né, o batismo com o Espírito Santo ainda é a evidência maior, é o falar em
outras línguas. Tem muita gente aí que, eu creio eu, que são sensacionalistas, né? Que eles não crêem, aí eles acabam tirando isso, né? Tirando, querendo dizer que não é bem assim, não é desse jeito, mas não, eu creio que a Bíblia diz, a Bíblia está falando, eu creio, eles falaram novas línguas, sim, né? Línguas a qual hoje é mistério de Deus para nossas vidas, né? E estão tentando tirar isso. Você percebe que a igreja hoje, né, está caminhando, né, de passos largos, por que não, para um esfriamento, né? Pessoas que outra hora falavam em línguas estranhas, era fervoroso, pessoas cheias do poder de Deus, são pessoas que estão já mais, né, digamos assim, mais frias, né? Estão deixando de lado as evidências que lá atrás começaram. Aí muitas pessoas hoje, quando vão entrar, até mesmo para fazer um curso teológico, estudar a teologia, acaba se esfriando, né? E eu quero dizer para vocês que eu sou um defensor da teologia. Porque, para mim, a teologia faz arder o coração com a presença do Espírito Santo. Para mim, o estudo da palavra de Deus nos faz melhor na expectativa de ter mais conhecimento da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Deus. Então, quando a pessoa trilha por esse caminho e acaba acontecendo um esfriamento espiritual na vida dessa pessoa, a pessoa não está bem, certo? Então, o que nós estamos vendo hoje, né, nas nossas igrejas, na Assembleia de Deus, é que está ficando normal a pessoa chegar no culto e ir embora como se nada tivesse acontecendo, né? Então devemos entender que a evidência ainda do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas, é ser cheio do poder de Deus, é deixar Deus usar mesmo para que o nome dele venha a ser glorificado em nossas vidas. Amém, irmãos? Até aqui está dando certo, irmão? Estão entendendo? Acho que o pastor Diogo levantou a mão, né? Pastor Diogo? Vamos entender que dá uma benção. Vocês estão me ouvindo, Pode? né? Sim, pode complementar. Você falando, né? Aí veio aqui no meu pensamento, né? Um Deus eterno, um Deus limitado e um Deus eterno. Como é isso, Deus? A gente vê um Deus no Antigo Testamento, um Deus que era, possamos dizer, não podia haver aquela aproximação devido à glória dele. Se visse, morreria. Né? Como aconteceu com Moisés. Moisés não pode ver minha face. Se tu vê minha face, tu morre. Então havia esse Deus, né, na sua grandeza, né, na sua soberania. Aí o Deus limitado, como é esse Deus limitado? Um Deus que vem em carne, que é Jesus Cristo, né? Limitado devido à natureza humana, né? E depois veio o Deus Espírito Santo, aquele Deus que agora não está mais fora. Olha como é a atitude divina. Um Deus que estava distante, um Deus que se fez carne, que se aproximou do homem fisicamente e começou a falar. Agora você vê um Deus não só fora, mas um Deus que está dentro do ser humano. Então, a gente percebe, né, a forma como Deus ele trata durante a história, né, a sua natureza. Um Deus tão distante, depois do pecado, lógico, né, houve esse afastamento de ser divino com a sua criatura. Depois veio um Deus que se aproximou do homem, conversou com o homem, ensinou o homem, e depois agora veio um Deus que está dentro do homem. É muito bem assim figurado quando você vê a questão do tabernáculo, né? Como é que Deus tratava dentro do tabernáculo? Deus estava, quando caminhou com o povo no deserto, ele havia a coluna de fogo e a nuvem que acompanhava o povo. Quando o povo parava, aquele fogo vinha para dentro, né, do lugar santíssimo e ali falava, né, com o sumo sacerdote. Então, todo esse procedimento de ensinamento, Deus ele passou, né, para a história e para o seu povo, né, para Israel e agora para a igreja. Agora, louvado seja Deus, que hoje nós temos um Deus que não está fora, mas um Deus que está regendo um princípio, né, que está dentro do homem.
Por isso que Jesus diz, o Espírito testifica o nosso Espírito que nós somos o que? Filhos de Deus. Muito obrigado, Rudner. Desculpa aí atrapalhar a sua aula, tá uma benção. Eu estou aprendendo, estou ouvindo. Não, senhor, você não está atrapalhando, não. Você está complementando, né? O Registro Francileu também levantou a mão. Enquanto ele comenta, eu vou tomar um cafezinho. Que benção, né? Bom, Pai do Senhor a todos. Eu estava ouvindo o seu comentário, Rudney, e na nossa doutrina, que nós damos muita ênfase, né, à obra do Espírito Santo, e a igreja pentecostal, ela realmente ela é assim, né? Eu acho que nós estamos correndo um grande risco de deixar para trás esse ânimo, essa alegria de ter o Espírito Santo. E a gente vê isso, há muitas igrejas aderindo a alguns ensinos tradicionalistas que foram barreira no tempo passado, né? Para a questão da efusão do Espírito Santo. Na primeira aula, e o comentário da apostila, ele fala que todo o Velho Testamento aponta para a obra redentora de Cristo e é a obra do Espírito Santo, né? Quer dizer, todo o ministério da igreja só é possível acontecer se for na unção do Espírito Santo, né? E outra coisa, o Espírito Santo ele é muito atacado nas doutrinas aí, né? É muito atacado. Ele não é uma pessoa, em algumas doutrinas, ele é só uma força ativa, né? E com isso, muitas vezes, as pessoas que acompanham as redes sociais deixam que essas doutrinas entrem no coração. Nós não vemos mais nos cultos de hoje a oração, aquela vida espontânea, aquela alegria de ser cheio do Espírito Santo. Não se busca mais batismo com o Espírito Santo. No seu comentário falando sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, eu vou fazer uma pergunta para você pensar e depois comentar sobre isso. E assim, uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas é possível uma pessoa que não fala em línguas ser cheia do Espírito Santo, né? Nós vemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento, um enchimento para fazer uma obra, né, um trabalho específico, um chamado, e todo cristão tem que buscar esse dom. Mas existem pessoas que estão na igreja há muito tempo, até é obreiro, até faz a obra, mas ainda não falou em línguas, né? É uma questão a se pensar. Mas a minha fala é justamente sobre isso. É sobre a gente voltar de novo a falar do Espírito Santo, a ter companheirismo com o Espírito Santo, a tratar o Espírito Santo como uma pessoa, né? Tratar o Espírito Santo como uma pessoa, fazer com que o Espírito Santo faça parte da nossa vida, falar com ele, dialogar, conversar. E assim como Cristo andou com a igreja, o Espírito Santo também andar com a igreja, né? E a igreja tem o Espírito Santo como aquele a quem consola, a quem guia, a quem fala, a quem direciona, e ter uma comunhão mais ampla com o Espírito Santo. Eu acredito que essa apostila nos abre os olhos para isso, né? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Mais algum irmão queira complementar? Fique à vontade, irmãos, viu? Evangelista, sobre a pergunta que você fez, uma boa pergunta, né? Acredito eu também, quem já esteve até conversando algumas vezes sobre essa pergunta, se existe a possibilidade de alguém, né, ser cheio do Espírito Santo e não falar em línguas, né? Eu creio que tenha, no ponto dos dons, né? Dons espirituais. Mas agora o revestimento de poder, para mim, eu acho que ele é exclusivo, né? Ele vai se demonstrar no falar em novas línguas, o revestimento, né? Mas eu vou pensar melhor numa resposta, eu vou dar uma resposta melhor, tá bom? Queridos irmãos, o próximo ponto que eu quero frisar com vocês, né, é como receber o batismo com o Espírito Santo, né? Não sei se os irmãos já viram pelas redes sociais, existe hoje um curso, certo? Ensinando as pessoas como falar em línguas estranhas, como ser batizado com o Espírito Santo. Vocês acreditam nisso? Que hoje existe, né, cursos online, viu? Existem homens que se diz serem pastores, serem mestres,
ensinando as pessoas a falar línguas estranhas, a rodar na igreja, tá entendendo? Ensinando, como se fosse ali uma coisa, né, uma coisa mecânica, sendo que o Espírito Santo não é algo assim. Ele enche a pessoa, né, isso, mas hoje tem, irmãos, pessoas aí ensinando e recebe dinheiro com isso, viu? Ensinando como ser batizado com o Espírito Santo. Mas agora, dentro da palavra de Deus, né, como receber o batismo com o Espírito Santo? O que é preciso eu, como ser humano pecador, receber o Espírito Santo na minha vida? O nosso módulo oferece aqui 5 pontos importantes para nós, né? O primeiro ponto para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo é arrependimento, certo? Começa com se arrepender. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, esse é o primeiro passo para caminharmos para receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. O primeiro passo é se arrepender. Porque, como eu falei aqui até antes, né, a natureza do Espírito Santo, ela é santa. E se ela entra na vida de um ser humano, ela vai purificar nossas vidas, vai tirar o mal que está dentro de nós. Então não tem como uma pessoa se dizer que está cheia do Espírito Santo de Deus, mas nunca se arrependeu dos seus pecados. A primeira coisa que o Espírito Santo sempre vai fazer na nossa vida é fazer com que nós venhamos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, e o primeiro passo é esse, arrependimento, se arrepender. O segundo passo é a pregação da fé, certo? A pregação da fé. A pregação da palavra que produz a fé para o recebimento da salvação e também o meio de inspirar a fé para receber o batismo. Em outras palavras, né? Primeiro vem arrependimento, segundo vem a pregação da fé. É a pessoa ter o desejo de ouvir a palavra de Deus, tá entendendo? Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão perdendo o desejo pelo conhecimento da palavra de Deus. As pessoas estão perdendo o desejo de serem participantes das escolas bíblicas. As pessoas estão perdendo o desejo de ser participante dos cultos de doutrina da igreja. Ou seja, para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, primeiro é arrependimento e segundo, ouvir a pregação da fé. É pela palavra de Deus que somos fortalecidos. É pela palavra de Deus que o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas. Não tem como, é muita incoerência a pessoa dizer que está se enchendo do Espírito Santo de Deus, mas não ouve uma palavra, não medita na palavra, não busca uma palavra com o Senhor. Está entendendo? Então, nós estamos vivendo uma época hoje que pessoas vão para o culto, vão lá a cada 15 dias, domigueiro, né? E diz que está cheio. Não está, irmão, não está cheio. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira e dizer que está cheio, não está. Tá entendendo? Tem que buscar a palavra, conhecimento, tem que estar ali ouvindo a pregação da fé, para que possamos ser mais cheios ainda da palavra de Deus. A terceira coisa é obediência, né? Obediência. A obediência, eu costumo até falar aqui com os irmãos, a obediência nos leva a lugares inimagináveis. A obediência nos leva a outros níveis, a outros patamares. Então, para recebermos o Espírito Santo em nossas vidas, temos que ter a obediência em nós. Temos que obedecer aos mandamentos do Senhor, obedecer e honrar os nossos líderes, obedecer e honrar os nossos irmãos, obedecer e honrar os estatutos, os mandamentos que a igreja tem através da palavra de Deus. Então, sem obediência, não tem como a gente avançar. Né? Lemos em Atos, capítulo 5, verso 3, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, Deus só vai derramar o seu poder, o seu Espírito sobre a vida de alguém se for obediente. Se for aquele tipo de pessoa que não é obediente, que não obedece os mandamentos, é contra a palavra de Deus, é contra a liderança, tudo isso aí, meu irmão, não recebe de jeito algum, né? Eu fico muito maravilhado com um texto de Samuel, ainda criança, quando Samuel ouve Deus falar com ele pela primeira vez. Samuel se levanta, vai até Eli, onde Eli está deitado. Eli pega e fala, olha,
não te chamei, volta a dormir. Então Samuel volta de novo para a cama. Aquela voz volta a falar com ele de novo. E Samuel vai até o sacerdote Eli. E quando é na terceira vez que Samuel vai até o sacerdote Eli, o sacerdote Eli pega e fala, olha, quando essa voz falar contigo, fala assim, fala que o teu servo ouve. Então Deus começa a falar com Samuel. Mas por que Samuel, quando ouviu a voz de Deus, pensou que era Eli? Porque a voz de Deus sempre vai ser semelhante ao líder da igreja, certo? Sempre vai ser semelhante à voz do seu líder. Por mais que Eli estava da forma que estava, digamos assim, passando o pano sobre a vida dos seus filhos, digamos assim, né? Mas Deus não quebra o princípio de obediência. Deus não quebra. Então, fez todo esse cenário. Então, a obediência é um pilar, né? Posso dizer assim, é uma evidência para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo. A quarta coisa é perseverança em buscar. Outro ponto importante, irmão. A primeira é arrependimento, a segunda, pregação da fé, a terceira, obediência, e a quarta é perseverança em buscar. Tem pessoas que, quando estão buscando o Espírito Santo, buscam uma noite e no dia seguinte já param, né? Passou uma semana de propósito, fazendo jejum, clamando a Deus, não recebeu, aí para. Não vou buscar mais. Eu passei uma semana pagando preço, não vou buscar mais. Não é assim, não. Devemos buscar. Existe testemunho de pessoas, amigos meus, que já testemunharam em dizer que passaram 5 anos para receber o batismo com o Espírito Santo, né? E não desistiram, continuaram ali clamando. No meu caso, com menos de 1 ano de fé, eu já fui batizado com o Espírito Santo no monte, em oração. E antes de eu ser batizado com o Espírito Santo no monte, Deus me revelou em sonho, eu sendo batizado com o Espírito Santo no monte. Então, eu nunca deixei que isso viesse a apagar, eu sempre buscando, clamando, né? Uma referência muito clássica para a gente, está lá em Lucas, capítulo 11, é quando o amigo importuno vai na casa do seu amigo, bate na porta ali, e quando chega lá, fala assim, olha, eu tô com um amigo na minha casa, certo? Um amigo na minha casa, e eu tô sem pão, eu quero pão para levar para ele. Aqui com o amigo que está dentro da casa fala, olha, não me incomodes, eu estou deitado, né, meus filhos estão na cama também, vai embora. Aí ele pega e continua batendo com insistência, eu não vou embora, eu preciso de pão, meu amigo está lá em casa, eu preciso levar pão para ele. Então, aquele amigo que está dentro da casa, ele abre a porta e não só dá 3 pão para ele, mas manda ele levar tudo e muito mais que ele precisa levar. Então ele pega aquilo e leva para o seu amigo. É a insistência de buscar a presença, é insistir, é perseverar, buscar a presença do Senhor, insistindo. Então, o que eu aconselho para as pessoas é o seguinte, olha, se você está buscando o Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, e você não alcançou agora, não se preocupe, continue buscando, não pare. Não pare. É pela perseverança que nós vamos buscar e ter a presença de Deus em nossas vidas. Tá bom? Porque o nosso Senhor vai dizer, né? Aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem abre, e quem bate, abre-se-á. Tá bom? Então, essa é a quarta coisa. A quinta coisa é louvar e glorificar a Deus. Em João 16,14, diz-nos Jesus, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Isso se refere ao Espírito Santo. Irmão, a outra evidência, né, que podemos dizer assim, para buscarmos o batismo com o Espírito Santo, é que tudo que nós vamos fazer é para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo vai entrar em nossas vidas, não para nossa glória, não porque nós somos bons, é o que nós vamos falar aqui agora, né? Mas é para glorificar o nome do Senhor. A presença de Deus sempre vai ser assim, para exaltar o nome do Senhor Jesus, para glorificar o nome do Pai em nossas vidas. Então, só para recapitular, para nós buscarmos, e como receber o batismo com o Espírito Santo é arrependimento, ouvir a palavra, a pregação da fé, obediência, perseverança em buscar e louvar a Deus, certo? Uma das coisas é louvar o Senhor. Que eu até falei para os irmãos aqui, que existem alguns pastores que estão dando curso de como falar línguas estranhas, lá e fica ensinando a pessoa, escreve no quadro as palavras que você tem que falar e tudo, né? Mas na igreja não.
O que a Bíblia orienta não é assim. O que a Bíblia orienta é você dar glória a Deus, aleluia, louvar o nome do Senhor de corpo e de alma, entregar a vida na adoração mesmo, e Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até transbordar, tá bom? Não existe mistério de dizer assim, existe um segredo para ser batizado com o Espírito. Não, o segredo é isso aqui, é se arrepender, ouvir a palavra, ser obediente, perseverar e louvar o nome do Senhor. Amém? Até que os irmãos estão entendendo. Alguém quer comentar neste ponto aqui? Que bom, maravilha, né? O Evangelho Francileu do nosso mestre, nenhum comentário não. Fico meio com receio, irmão, que o Evangelho Francileu está na aula, o pastor Diogo também, né? Mas vamos lá, estamos aqui aprendendo, em nome de Jesus, né? Irmãos, se não der para mim concluir todos os tópicos necessários aqui, tá bom? Vocês me perdoem, houve um pequeno problema aqui na hora que eu estava aqui ajeitando o tablet aqui, mas como eu falei para os irmãos, está muito bem explicado, tá bom? O curso Ceifa está de parabéns, tá bom? Você lê aqui o manual aqui que você está buscando, muito bem explicado, muito claro, tá bom? Evangelho Francileu, pode falar. Participar de uma aula como essa, com o pastor Rudy dando aula, meu irmão, é só ouvir e aprender, viu? Ah, Benção. Você me faz acreditar, glória a Deus. Vamos lá. O batismo no Espírito Santo e as circunstâncias, né? Vamos lá, são 5 pontos também para nós entendermos aqui sobre essas circunstâncias, tá bom? Não é recebido por merecimento nem esforço humano. Precisa-se de fé em Jesus para que ele batize. Então, mano, tem muita gente que pensa o seguinte, eu sou o melhor aqui, eu faço muita coisa na igreja, eu sou bom nisso aqui que eu faço, então eu mereço o Espírito Santo. Não é assim não. Tá bom, irmão? Não é. Uma dessas que nós precisamos entender da circunstância, que nós devemos entender, não é mérito humano, é dom de Deus, é graça de Deus. Tem pessoas, irmão, que colocam na cabeça e dizem o seguinte, não, para mim receber o batismo com o Espírito Santo, eu não posso errar de forma alguma, então você nunca vai receber, porque nós somos errantes, somos falhos, e o Espírito Santo já é justamente para isso, para nos ajudar, né, nas nossas fraquezas, para nos ajudar com os nossos erros e para nos impulsionar a sermos melhor na presença do Senhor. É Deus pegando aquilo que é imperfeito e aperfeiçoando com a sua presença, tá bom? Então, não é mérito humano, não é pelo esforço humano, né? Tem gente que pega e fala assim, eu recebi, eu já vi pessoas assim, irmão, eu recebi o batismo com o Espírito Santo porque eu paguei um alto preço. Que alto preço você pagou? Porque eu saiba, quem pagou um alto preço foi Jesus na cruz do Calvário. Nós não pagamos alto preço para ter o Espírito Santo em nossa vida, não. Não é mérito nosso, não é esforço nosso, não. É graça de Deus em nossas vidas. E isso que é o maravilhoso. Tá bom, meus queridos? Essa é a primeira circunstância. A segunda circunstância não depende de método. Não há método, nenhuma fórmula precisa para o crente ser batizado com o Espírito Santo. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Irmão, tem gente que pega, irmão, que pensa o seguinte, olha para algumas pessoas, alguns irmãozinhos, né, vê ali, até mesmo sabe alguma coisa particular e pensa, né, não. Quem tem sede, busca o Senhor. Quem tem sede, busca o Senhor. Tá entendendo? E essa água é uma fonte inesgotável. Tá entendendo? Quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais você busca, mais o Senhor se manifesta em nossas vidas, tá bom? Irmãos, uma coisa interessante, que essa fonte aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele declarou, quem tem sede, venha e beba. Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos, certo? Que os irmãos possam entender o que eu quero dizer aqui para vocês. Eu creio que os irmãos, todos aqui têm transporte, né? Tem carro, tem moto, né? O que você faz quando o combustível do seu carro ou da sua moto acaba? Será que você encosta lá no meio do caminho e deixa lá abandonado? Eu creio que não. Quando o combustível do transporte acaba, o que você faz? Vai num posto de gasolina mais próximo, né? E abastece o carro de novo. É isso? Completa de novo, né? Quem tem condição, né? Completa até encher a tampa, né? Assim também somos nós.
A interessante também somos nós também. Quando nós estamos ali naquele momento ali, que estamos ali quase esgotados, onde é que nós devemos buscar isso? Na presença de Deus, a fonte das águas vivas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte, é Ele que nos abastece. A mulher samaritana, quando ela foi até o poço de Jacó, ela estava indo buscar água no poço, tá entendendo? Mas quando ela teve um encontro com o dono da água, com a fonte da água viva, o texto é claro. O texto é claro em dizer que ela deixou o cântaro e voltou para a cidade pregando Jesus, anunciando que ele é o Cristo Salvador. Ou seja, ela estava tão cheia, ela foi abastecida por aquela fonte de água, que ela deixou o cântaro, que ia buscar água em cisterna, e levou a fonte dentro dela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Ele é a nossa fonte. Então, se abasteça no Senhor. A terceira circunstância é: não depende da postura, tá bom? O importante não é a postura do corpo, e sim a atitude do coração. Uns recebem em pé, outros ajoelhados, outros caídos no solo. No dia de Pentecostes estavam sentados quando foram batizados. Tem gente, irmão, que rapaz, sei lá, umas ideias muito, né? Que diz que para ser batizado só recebe batismo só se for de uma forma, de um jeito. Não, irmão. Quando o Espírito Santo de Deus quer nos encher, não importa a postura. Se nós estamos sentados, se estamos em pé, se estamos deitados no chão com a face no chão, não importa. O Senhor vai encher até transbordar. Não é pela postura. Tem gente que pensa, né? Não, vou me posicionar, vou ficar nessa posição, que é a posição que o Espírito Santo vai entrar na minha vida. Não, não é assim não. Tá bom? Mas sim a posição do coração. Tá bom? Aonde você vai estar ali com o coração inclinado para receber. Vai ter um coração ali que vai louvar a Deus, que vai ser grato a Deus, um coração aquebrantado. Davi falou isso, né? Que Deus ele não resiste a um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Tá bom? A outra coisa também não depende do local, né? O local também não é o fator principal. Sabe-se de muitos irmãos que receberam o batismo com o Espírito em lugares diferentes, como em casa, no templo, no campo, né, e etc. Né? No meu caso, eu fui batizado no monte, orando, buscando a Deus. 3 horas da manhã, o Senhor me batizou, né, para a glória de Deus. Outros irmãos são batizados na igreja, não é isso? Na hora da ministração da palavra, na hora de uma oração, né? Já vi relatos já de irmãos sendo batizados com o Espírito Santo na hora da bênção apostólica. Uma coisa que nós, né, que estamos fazendo esse curso aqui, que nós devemos entender, é que tudo que sai do altar, né, não é por acaso. Tudo que sai do altar tem um destino para nossas vidas, entendeu? Já vi pessoas sendo curadas na hora da bênção apostólica, já vi pessoas recebendo resposta na hora da última oração. Então, devemos entender que Deus opera no culto desde a primeira oração até a bênção apostólica, entendeu? E não importa o local. Irmãos, já vi irmãos sendo batizados com o Espírito Santo dentro de carro, já vi irmãs testemunhando que recebeu o batismo do Espírito Santo, varrendo a casa e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um testemunho de um irmão aqui da nossa igreja, aqui da nossa congregação, que ele foi batizado com o Espírito Santo deitado numa rede, ele estava louvando a Deus, descansando, e quando cuidou que não, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, ele estava numa rede, descansando, louvando a Deus. Então não importa o local, Deus vai encher as nossas vidas para a glória do nome dele. Amém? E não depende de horário, né? Pode ser de manhã, durante o dia, na hora do culto, até à tarde, da noite, ou até mesmo agora, que você que está ouvindo a aula aqui, talvez você ainda não é batizado com o Espírito Santo, até mesmo agora você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você pode ser batizado para a glória do nome de Jesus, tá bom? Então, irmãos, nós possamos entender com muita clareza que nós buscamos a presença de Deus e não é essas circunstâncias que vai definir, não. Não é local, não é horário, não é a posição, né, a postura que a pessoa vai estar, tá entendendo? Não é isso, não. Né? Podemos ser cheios, independentemente de qualquer hora, em qualquer lugar, receber a presença de Deus em nossas vidas. Os irmãos, até aqui, os irmãos, tá tudo bem? Os irmãos querem também comentar algo? Tá bom? Irmãos podem comentar. Tá bom, irmãos? Vou falar com o pastor Laércio.
Os irmãos estão entendendo aí? Diga amém se não estão entendendo. Diga amém também. Que bênção, né? Pastor Diogo? Estou só aprendendo, estou aprendendo. Eu estava aqui até pensando aqui nos meus botões. Rapaz, isso é tão bom nós fizermos aqui uma oração para quem fosse receber o batismo com o Espírito Santo. Quem Sim, está, sim. pois é, receber o renovo, né? Menino, rapaz, acho que a aula está muito propícia para isso aí, viu? Tá, sim. Eu? E por que não? Quando assim que tiver, acho que eu já vou já aqui até concluir. Tá bom, irmãos? Que ainda falta bastante coisa aqui ainda pela frente ainda, né? O horário também já está bastante avançado, que perdi tempo aqui na questão aqui do tablet aqui, né? Estamos na correria, logo após terminar aqui também, estou com uma tarefa aqui para terminar, o pastor Diogo também tem uma tarefa para fazer também, logo após, né? E quero ser sucinto com vocês, né? E até aqui tudo bem, pastor Diogo? Você quer comentar alguma coisa sobre este ponto? Não, fique à Sobre vontade. esse ponto aqui e as circunstâncias? Fique à vontade. Amém, né? Realmente, que é batizado, Deus não vê lugar, ele quer ver a atitude do homem, da mulher, que se prontifica a querer receber, né? Se você perceber em todo o decorrer da história, Deus sempre procura meios para se revelar, e através dessas revelações, ele quer a atitude do ser humano em se aproximar dele. E assim também, da mesma forma, o Espírito Santo. Se você, nesta tarde, quer receber esta graça da presença do Espírito Santo, este é o momento ideal. Só isso. Bem, né? Deus seja louvado. Irmão, vamos para esse ponto aqui, iniciar um pouco. Prometo que quando for 5 horas eu concluo, tá bom? Os dons do Espírito Santo. Agora aqui vamos falar sobre os dons. Falando sobre o batismo, a circunstância, né? O que nós devemos fazer para receber. Tá bom? Agora vamos para os dons do Espírito Santo. A palavra dons, do grego, carisma, significa literalmente habilitação, né? Do favor e da graça de Deus. Quando entendemos dom, é Deus dizendo, eu estou habilitando, estou capacitando com a minha graça para fazer a obra, né? Essa palavra não é encontrada nem nos evangelhos e nem em Atos, somente nas epístolas, né? Há pelo menos 4 listas de dons nas escrituras, a saber, né? Esses dons são divididos em 2 classes, né? Dons do Espírito e dons ministeriais, né? Os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito, mas há participação do Pai e do Filho. Os dons ministeriais são dados por Jesus, tá bom? Para uma maior compreensão, os dons espirituais são divididos em 3 classes: dons de revelação, dons de elocução e dons de poder, tá bom? Vamos meditar aqui um pouco aqui em algumas, quero ler para os irmãos e peço até ajuda que os irmãos quiserem comentar, será muito bom, tá bom? Dons de revelação, a palavra de sabedoria. Existe basicamente 3 tipos de sabedoria: a humana, que se limita aos interesses desta vida, a sabedoria ou astúcia satânica, que é para o mal, né? E a divina, que é usada para o engrandecimento do reino de Deus. Irmão, então temos essas 3 tipos de sabedoria: a humana, né? A satânica, que como foi falado aqui, né? Que é tendência para o mal, né? E a divina. Tem pessoas, irmão, que, humanamente falando, são pessoas muito sábias, né? Tem um conhecimento bacana, tem um conhecimento extra, mas é humano, é conhecimento humano, né? Tudo é terreno, é terrestre. E tem pessoas que têm a sabedoria diabólica, que tende para o mal, somente para o mal. Tem pessoas que têm muito saber, mas para maquinar coisas ruins, coisas perversas, para maquinar para o mal. Eu me recordo de alguns colegas de infância, né, em colégio, que os camaradas na sala de aula eles não tinham sabedoria nenhuma. Na sala de aula, não tinha sabedoria nenhuma. Mas quando era para fazer o mal, a perversidade, para fazer aquilo que era errado, rapaz, pense na sabedoria que os homens desses tinham. É de se encabular. Mas a que nós precisamos é sabedoria do alto.
É a sabedoria que vem de Deus. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele vai dizer, né? Aquele que não tem sabedoria, peça, que ele vos dará liberalmente, não lance rosto. E essa sabedoria que vem do alto é uma sabedoria diferenciada, uma sabedoria a qual Deus nos dá para a glória do nome dele. Chegaram para Jesus e perguntaram para ele, né? Com que autoridade você prega, né? E Jesus falou: eu prego com a autoridade que meu Pai me deu. É uma autoridade, uma sabedoria que vem do céu para as nossas vidas, né? A palavra de sabedoria não é encontrada em livros e nem em escolas ou faculdades. Também não é a sabedoria comum ou natural que uma pessoa pode alcançar de Deus. Essa sabedoria que estamos tratando é um dom do Espírito para momentos difíceis. Era um ponto que eu queria frisar com os irmãos e comentar, tá bom? Para momentos difíceis, complicados para nossas vidas. Irmão, essa sabedoria do Espírito Santo para nós é uma sabedoria que, para quando nós estivermos em situações complicadas, situações difíceis, essa sabedoria que vem do alto, que vem de cima, que ela não é humana, ela vai nos dar, que ela vai nos encher. Como, por exemplo, o caso, né, do tributo de César, quando chegaram para Jesus, Jesus pegou e falou: dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Foi uma sabedoria que veio do alto, né? Outro exemplo, né, sobre o batismo de João, quando foram indagar ele. Outro exemplo, a mulher adúltera, quando levaram aquela mulher que foi apanhada no próprio ato adulterano, levaram até Jesus, e Jesus respondeu com sabedoria, né? Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Ninguém ousou atirar. Ou seja, o dom de sabedoria em nossas vidas, quando tivermos em momentos difíceis, em momentos complicados, esse dom vai se aperfeiçoar em nós. E isso não aconteceu só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, um exemplo de sabedoria nós vemos com Salomão, né? Acho que os irmãos conhecem a história, que o primeiro caso de Salomão foi duas mulheres. Uma apareceu com um filho morto e outra apareceu com um filho vivo. Aí ele estava com o filho morto, alegou dizendo que não era filho dela. Então Salomão teve um momento ali, né, de aperto, digamos assim. Aí Salomão pega e fala: olha, traga-me uma espada, vou partir o menino bem no meio, e cada um fica com a banda do menino. Aí Salomão foi olhar a reação delas duas. Uma disse, né, meu senhor, deixa ela ficar com o menino, deixa ela ficar com o menino. E ele olhou para a outra disse: senhor, faça a tua vontade. Então Salomão teve a sabedoria, né, do alto céu, que aquela mãe que disse que preferia deixar com a outra era a mãe verdadeira. Então, o Espírito Santo ele vai nos capacitar com sabedoria que nas horas difíceis nós vamos tomar decisões certas, né? Isso é uma coisa que acredito eu que, assim como eu, como você, pede muito a Deus: Senhor, me dê sabedoria, nos dê graça, para que possamos tomar decisões certas, coisas complicadas, né? Isso vale muito, irmão, para quem realmente está diante de uma obra, diante de um trabalho, que tem que ter essa sabedoria do alto aqui, tem que pedir. Tá? Não pode ser uma sabedoria humana. Nada humano funciona na igreja do Senhor. Nada humano funciona para trabalhar para Deus. Nada humano, que eu digo de conhecimento, né? Pode funcionar fora, né? Pode funcionar numa empresa, pode funcionar em qualquer outro lugar, mas na obra de Deus tem que ser a sabedoria que vem do alto céu. Tá bom, irmãos? Outro ponto aqui, os irmãos, quero só frisar esse ponto aqui, né? A palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é a revelação de ações e a fatos que se baseiam no perfeito conhecimento de Deus. Jesus manifestou esse dom durante seu ministério terreno. Ele soube que Natanael estivera debaixo da figueira, né? Revelou a condição moral e espiritual da mulher samaritana, que disse que Lázaro estava morto. Chegando em Jerusalém, disse que os discípulos encontrariam uma jumenta presa e um jumentinho. Em Lucas 22:10, disse que encontraria um homem levando um cântaro de água, e assim por diante. A palavra, irmão, de conhecimento é uma palavra a qual Jesus nos deu exemplo aqui, de ele já ter o conhecimento das coisas que estão acontecendo, que vai acontecer, e se revelando para a gente. Então, que nós possamos, irmão, a cada dia buscar palavra de conhecimento, de graça. Irmão, já é 5:03, né? Eu creio que já deu já para mim já a aula devido ao tempo, tá bom?
E como eu falei aqui para os irmãos, né, até me perdoe o atraso que eu tive aqui, tá bom? Devido a um problemazinho aqui no tablet, né? Perdoe alguns pontos aqui que eu não pude, que eu deixei a desejar para vocês, perdoe de coração, tá bom? Mas eu não quero passar daqui não, devido ao tempo, devido ao horário. E como eu falei para os irmãos, está muito bem explicado, está muito claro. Mais à frente que vai falar sobre a palavra de conhecimento, né? É sempre o resultado da manifestação do sobrenatural de Deus, tá bom? Dons de elocução e assim por diante, tá bom? Quero agradecer, louvar a Deus pela vida de vocês, louvar a Deus pela vida do evangelista Diogo. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe, mas não quero passar do limite não, tá bom? Pastor Diogo? Amém. Que bênção, né? Seria muito bom se nós tivéssemos mais aulas igual estas, tem outras, né? Primeiramente, eu tenho só que agradecer, né? Eu tenho que agradecer muito, né, aos nossos irmãos que sempre têm nos ajudado, né? O Dinei, nosso pastor Dinei, nosso evangelista Francileudo. É a penúltima aula do ano, né? Só tem a última aula no próximo sábado, né? Que vai ser com o nosso obreiro Aguinaldo, lá de Frecheirinha. Ele vai estar ministrando sobre angelologia, né? Que também é muito forte também, né? Com relação às questões. Realmente, irmãos, é um caso de pensar, de discernir. Por isso que Paulo diz que haja em vós o dom do discernimento. Realmente, irmãos, devido à falta de conhecimento no decorrer da nossa época, infelizmente, né, o povo tem entrado no caminho do neopentecostalismo. É muito importante o que nós estamos fazendo, buscando o conhecimento certo para a prática certa, para o recebimento certo, né? E de como fazer de forma certa, né? É isso que está acontecendo, é isso que a Igreja do Senhor está precisando. É interessante, eu posso dizer para vocês que esses cabelos brancos me mostrou duas coisas importantes na fase da igreja. Até 1990 não tinha o conhecimento, aquele conhecimento que hoje nós temos, né? Que hoje está bem fácil, está bem acessível, mas infelizmente o povo de Deus não quer buscar. O que acontece hoje? Veja o culto de doutrina, veja como é que está a escola bíblica. Realmente, irmãos, está muito baixa, né? A questão da quantidade de pessoas, tanto na escola bíblica como também nos cursos de doutrinas. Infelizmente, esta realidade está acontecendo. De 1990 para atrás, irmãos, o culto que dava mais gente, que lotava as igrejas, era doutrina e escola bíblica. Cultos festivos tinha, mas não dava tantas pessoas quando era escola bíblica e doutrina, que era o culto de buscar o conhecimento. Hoje você conta nos dedos quantas pessoas estão no culto de doutrina, quantas pessoas estão nas escolas bíblicas. Interessante, o mais interessante, outrora tinha mais batismo com o Espírito Santo, tinha um povo mais desejoso, um povo buscava mais, tinha um coração que ardia, né? O desejo de buscar a presença de Deus. Hoje, por falta de desejo de se alimentar, hoje a igreja está, né, com essa falta, com essa ausência, com esse desejo de se alimentar, né? Hoje a igreja não quer mais se alimentar da palavra, a igreja não quer mais buscar a palavra, a igreja não deseja mais a palavra, né? Ela prefere um prato pronto, né, de uma pessoa que às vezes prepara, né, uma ovelha e promete bênção. Vai acontecer esta bênção, a porta vai se abrir, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um emprego, Deus vai te dar uma camisa nova, roupa nova. Aí o povo se alegra, dá rodopia, planta bananeira,
dá glória a Deus, aleluia. Aí você pergunta como foi o culto, ele lá diz, foi uma bênção. Mas o que foi que o pregador pregou? Não pregou nada, apenas disse que Deus vai abençoar. É o que está acontecendo hoje, gente. Está na hora de despertar. Você que está me ouvindo aí, grite na sua igreja, grite para o povo. Está na hora de se despertar, está na hora de buscar o conhecimento, está na hora de você buscar a escola bíblica, está na hora de você ir para os cursos de doutrina. Está na hora, gente. Está na hora. Diga, Rudinei. Só para complementar aqui, uma coisa que está sendo abordada aqui também, no tema, né? Sobre um dos dons do Espírito Santo é o dom de discernimento. O dom de discernimento não é a pessoa, eu tenho um dom de discernimento, eu sei o que está no coração da pessoa, eu sei o que a pessoa está pensando, não é isso não. O dom de discernimento é você saber discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E o que está faltando hoje na igreja é esse dom do discernimento. Tem gente que pede dom para tudo, mas esquece de pedir dom de discernimento. Discernir o que está vindo do altar de Deus para a minha vida e discernir aquilo que vem para complicar a minha vida, né? Então, o dom de discernimento serve para discernir, né, o que é de Deus para mim e o que não é de Deus para mim. E como o senhor acabou de falar aí, né? Pergunta, o culto, como é que foi o culto? Foi uma bênção. Onde é que foi a mensagem? Não sei que o pastor pregou lá no altar, né? E sai pessoas da mesma forma que entrou. Sai pensando que avivamento é chegar na igreja, pular, rodar. Não. Faz parte, falar em línguas estranhas, faz parte o movimento. Tudo isso faz parte da igreja pentecostal, faz. Né? Mas o verdadeiro avivamento que faz parte é quando você entra no culto e sai sabendo o que Deus falou com você. Amém. Posso dizer para você, por experiência, né, que avivamento verdadeiro começa da sua casa, coração contrito, desejou de ouvir a palavra, aí você vai caminhando, falando só no seu pensamento, o que é que Deus vai falar hoje? O que é que Deus vai usar o pastor hoje? O que é que Deus vai usar o pregador de hoje? A gente vai com aquele desejo. Quando entra na igreja, já dobra o joelho, falando com Deus, Senhor, eu sei que tu vai falar comigo hoje. E quando, de repente, irmão, Deus começa a usar aqueles homens ou aquelas mulheres, de repente, a gente olha para o lado, alguém está sendo batizado, outro está sendo renovado, outro está falando língua estranha, outro está profetizando, outro está tendo visão, outro está tendo arrebatamento, e tudo isso acontece dentro desse princípio aí. Hoje não. Você sai da sua casa, vai brincando, ou vai até zangado com o marido, ou zangado com a mulher, ou zangado com os filhos, ou zangado com não sei com quem, vai para a igreja, achando que a igreja, né, vai trazer solução. A igreja já é uma solução. Ela já traz ali já algo maravilhoso na nossa vida, né? O que acontece, irmão, é que nós precisamos abrir nossa boca, falar com Deus e dizer para Deus as nossas verdadeiras necessidades. E, com certeza, quando você chegar próximo ao altar, você já vai sentir a presença de Deus. Muito obrigado, Rudinei, mais uma vez. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Aos nossos companheiros, né, de luta, Francileu, Agnaldo, Jordânia, Pastor Mauro, enfim, outros irmãos que estão nos ajudando, nossos pastores de campo, pastor Francisco Guilherme também, que está nos apoiando. Muito obrigado mesmo, né? Que Deus possa abençoar todos vocês, né? Eu não tenho... Vocês todos merecem um presente. Eu queria que Deus me desse graça para poder agraciá-los com um presente que vocês merecem. Mas Deus conhece o que vocês precisam e o que vocês necessitam. E eu creio que eu não posso dar, mas aquele Deus que tudo pode conceder as bênçãos que vocês precisam. E Deus dê muita vitória a vocês. Não vou despedir hoje ainda não é a última aula. Na última aula vai ser agora, sábado que vem, e esperamos, né, ter nosso momento
toda especial, agradecendo a Deus. Quem sabe aqui uma oração toda especial, né? De todos nós aqui, buscando a presença gloriosa e maravilhosa de Deus. Muito obrigado a todos os meus irmãos, de todos os campos, aos pastores de campo. Que Deus abençoe todos vocês de uma forma tremenda e poderosa. Até sábado que vem. Amém? Nessa semana, já vou dizer para vocês a próxima disciplina para janeiro. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Oi? A Mãe Bem está falando. A Mãe Bem mandou e eu também aprovei. Então, um feliz Natal, né? Lógico que Jesus nasce, tem que nascer todo dia na nossa vida. Um próspero ano novo, 2024 aí, muita bênção de Deus, muita vitória. Que Deus possa conceder maravilhosas bênçãos a todos vocês. É de coração, meu e da minha esposa e todo bendito. Que Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Pai do Senhor para todos.